Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. As brigas com meu filho sempre começavam por bobagem. Desta vez, tinha sido por causa da faculdade. Ele queria largar engenharia para virar músico. Saí de casa batendo a porta, pegando mais um frete para fugir da confusão. 3 décadas rodando estradas mexicanas com minha carreta me ensinaram que o asfalto cura qualquer dor de cabeça. Mas naquela viagem de verão, em 2022, descobri que nem toda dor se resolve na estrada. O carregamento era simples, chapas metálicas de Lázaro Cárdenas até Monterrey. Peguei a rodovia 57 no final da tarde, planejando viajar durante a madrugada para entregar bem cedo. A discussão em casa ainda martelava na minha cabeça, misturada com o ronco constante do motor. Cada quilômetro que passava me fazia lembrar das palavras duras que trocamos. Era uma noite escura, lua quase sumida, naquele pedaço meio deserto entre San Luís Potosí e Matehuala. O marcador da cabine mostrava 8 graus, frio típico da madrugada nas montanhas. Eram 3 horas e 15 minutos, quando uma picape velha me ultrapassou pela esquerda, correndo demais para aquela hora. Tinta azul desbotada, caçamba amarrada com cordas que batiam na lataria. Passou como um raio e sumiu na escuridão à frente. 20 minutos depois, numa reta que parecia não ter fim, meus faróis iluminaram algo errado no acostamento. A mesma caminhonete estava tombada, com a frente enterrada num monte de terra. Freiei instintivamente. Não costumo parar durante a noite, mas vi um rapaz parado perto do veículo, acenando com os braços. Desci com a lanterna acesa. O jovem tremia de frio. Devia ter uns 20 anos, magro, moreno claro, usando uma jaqueta de universidade rasgada. "Obrigado por parar, senhor. Sou o Diego", disse com sotaque do norte. Um caminhão me fechou. O pneu furou e eu capotei. "Preciso chegar em Saltillo, minha família deve estar preocupada." Tinha um corte pequeno na testa, mas nada grave. Algo no jeito dele me lembrou do meu garoto. A mesma idade, a mesma cara de quem ainda acredita que o mundo vai dar certo. "Vamos, sobe aí. Te levo até o próximo posto", falei, já colocando o colete refletivo no espelho. Tentei chamar socorro no rádio, mas não havia sinal naquele trecho. Diego subiu na cabine agradecendo muito. Enquanto voltávamos para a estrada, ele começou a conversar. Estudo engenharia ambiental. Estava voltando da casa dos meus avós em Ciudad Fernandes. Levava uns presentes para a família, agora tudo espalhado lá atrás. "Engenharia, é? Meu filho também faz engenharia. Anda meio perdido ultimamente", comentei, sentindo a culpa apertar o peito. "O senhor deve ter orgulho dele. Não é fácil." "Tenho sim, só que às vezes a gente esquece de falar isso." Durante a conversa, percebi que algo estava estranho. A cabine parecia um freezer, mesmo com o aquecimento no máximo. Diego ficava longos momentos em silêncio, olhando pelo para-brisa com uma expressão estranha, como se visse coisas que eu não conseguia enxergar. "Está tudo bem?" perguntei em certo momento. "Eles já estão vindo", respondeu com a voz quase sumindo. Achei que estava confuso por causa do acidente. Aumentei o volume da música sertaneja no rádio, mas aquela sensação pesada não saía de dentro da cabine. Às 4 horas e 40 minutos, chegamos ao posto de fiscalização abandonado do quilômetro 289. Parei ao lado da estrutura velha, onde outros motoristas costumam fazer pausas. "Quer um café?" "Tenho na garrafa térmica", ofereci. "Aceito." "Obrigado." Servi no meu copo extra. Ele pegou com as 2 mãos, mas reparei que os dedos estavam brancos e duros e não saía vapor nenhum do café quente. Foi quando as luzes de outro caminhão clarearam nossa cabine. O motorista desceu, era o Lobo, um conhecido de Sinaloa que já encontrei outras vezes na estrada. "E aí, amigo, tudo certo por aqui?"
Perguntou, olhando ao redor desconfiado. Tudo sim. Só ajudando esse rapaz aqui que capotou alguns quilômetros atrás? Respondi, me virando para mostrar Diego. Lobo franziu a testa. Que rapaz! Olhei para o lado e gelei. O banco do passageiro estava completamente vazio. O copo de café permanecia ali, cheio até a borda, sem uma gota derramada. Mas ele estava aqui agora mesmo, murmurei, sentindo o sangue sumir do rosto. O ajudante de Lobo apontou a lanterna para a picape acidentada que ainda se via na distância. Vamos dar uma olhada lá. Corremos até o veículo tombado. Quando chegamos perto, meu mundo desabou. Dentro da cabine destroçada, preso entre o volante entortado e o para-brisa quebrado, estava o corpo de Diego, a mesma jaqueta universitária, o mesmo rosto jovem, mas estava morto há horas, o corpo já rígido. Meu Deus! Sussurrei, me afastando para vomitar. Os paramédicos que chegaram depois calcularam que a morte aconteceu por volta da 1h da madrugada, 2 horas antes de eu encontrá-lo na estrada. O agente da Guarda Nacional que coletou meu depoimento comentou baixinho que não era o primeiro relato do tipo naquele quilômetro. Acontece mais do que a gente imagina. Pessoas conversam com quem já se foi e só descobrem depois. Não quis ouvir mais. Saí para respirar ar puro enquanto o sol começava a nascer. A grua retirava os destroços da picape e eu ficava ali pensando no meu menino. Nossa briga idiota parecia tão pequena agora. E se fosse ele ali, pedindo ajuda que nunca chegasse? Voltei para a estrada às 7 horas. O termômetro subia, mas a cabine parecia oca. O copo de café continuava intocado no painel, sem marca alguma de lábios. Não tive coragem de jogar fora. Cheguei a Monterrey atrasado, coisa rara em 30 anos de profissão. Descarreguei mecanicamente e corri para o telefone público. Amor, deixa eu falar com o garoto, pedi quando minha esposa atendeu. Pai, a voz sonolenta do meu filho me quebrou por dentro. Filho, eu te amo. Peço desculpa por ter saído brigado. A gente conversa direito quando eu chegar. Eu também te amo, pai. Vai com cuidado. Aquelas palavras simples me aliviaram o coração, mesmo sabendo que a experiência daquela noite jamais me abandonaria. Hoje, sempre que passo pelo quilômetro 289, reduzo a velocidade e toco a buzina 3 vezes. Os caminhoneiros mais antigos dizem que isso afasta os espíritos. Eu faço para honrar Diego, seja lá o que ele era. Meus colegas de estrada contam histórias de fantasmas, mulheres pedindo carona, luzes estranhas anunciando tragédias. Antes eu ria dessas coisas. Agora entendo que o medo mais profundo não é ver um morto, mas conversar com ele sem saber e depois descobrir que poderia ter sido alguém da sua família. Mudei completamente. Nunca mais saio brigado de casa. Abraço minha família, peço perdão antes de qualquer problema e faço questão de que cada conversa termine bem. Durante as viagens noturnas, quando sinto um peso no banco ao lado, não olho. Continuo dirigindo, repetindo baixinho os nomes de quem me espera. Talvez o quilômetro 289 tenha me ensinado que a estrada é um lugar onde carregamos nossas culpas e que o verdadeiro perigo mora dentro do nosso coração quando a escuridão toma conta. Desde então, durmo pouco. Quando consigo, sonho com Diego segurando aquele copo de café que não consegue beber, me olhando através do vidro como pedindo para não ser esquecido. Acordo suando e vou abraçar meu filho antes que ele saia para a faculdade. Pode ser que naquela madrugada eu tenha falado com um defunto, mas foi um defunto que me ensinou a valorizar cada momento com os vivos. Agora sei que o amor não pode esperar, porque amanhã pode ser tarde demais. A estrada me deu essa lição, e Diego foi o professor que nunca vou esquecer. Sempre gostei da solidão das estradas noturnas. Depois de 15 anos transportando frutas pelo México, achei que já tinha visto de tudo.
Tempestades que viram caminhões, bandidos armados até os dentes, acidentes que marcam para sempre. Meu nome é Carlos Mendoza e dirijo um caminhão refrigerado levando abacates de Jalisco para Laredo desde 2010. Minha esposa sempre reclama que eu prefiro a companhia do motor do que a dela, e talvez ela tenha razão. Mas depois da madrugada de fevereiro de 2017, tudo isso mudou. Agora tenho medo da escuridão da estrada, medo do silêncio que antes me acalmava. Era uma viagem como qualquer outra, ou pelo menos deveria ser. Saí de Guadalajara com a carga completa, programado para chegar em Laredo na manhã seguinte. A rodovia 57 estava sendo reformada perto de Matehuala, então o tráfego andava devagar. Eram 2h15 da madrugada quando o termômetro da cabine marcava 8 graus, frio normal para aquela época do ano nas montanhas. O asfalto estava cheio de buracos e a iluminação praticamente inexistente. Vinha reduzindo a velocidade quando, numa curva fechada do quilômetro 17, avistei um clarão alaranjado tremulando na escuridão. Primeiro pensei em queimada, coisa comum naquela região seca. Mas conforme me aproximava, o cheiro que chegava era estranho, metálico, ácido, nada parecido com mato queimado. Foi então que vi o carro compacto azul tombado no acostamento, com chamas saindo do motor de forma estranha. O fogo parecia controlado, como se alguém tivesse colocado um limite invisível ao seu redor. Parei o caminhão, liguei os piscas e desci com a lanterna e extintor. "Socorro! Por favor, nos ajude!" gritou uma voz feminina. 3 pessoas corriam na minha direção. Um homem de terno segurando uma pasta, uma mulher abraçada a uma menina de uns 10 anos. Chegaram até mim ofegantes, mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de suas roupas estarem completamente limpas. Nem um fio de cabelo chamuscado. "Nosso carro capotou e pegou fogo", explicou o homem, tremendo. "Conseguimos sair, mas meu celular não funciona aqui. Fiquem calmos." "Vou ligar para a polícia", respondi, levando-os para a cabine aquecida. A ligação demorou para conectar. Quando finalmente consegui falar com o atendente, me informaram que o socorro levaria pelo menos 1 hora para chegar àquela região isolada. "Papai, está muito frio", sussurrou a menina se aconchegando no banco. "Logo chegará ajuda, minha filha", disse a mãe, com voz carinhosa. "O senhor gentil vai cuidar da gente." Enquanto esperávamos, o homem me contou que eram de Monterrey e voltavam de uma viagem de trabalho. Tentamos apagar o incêndio juntos, mas algo bizarro acontecia. Quanto mais nos aproximávamos do veículo, mais as chamas diminuíam até que sumiram completamente. "Que estranho", murmurei, iluminando o carro com a lanterna. Foi nesse momento que a vi pela primeira vez. Sentada no banco do motorista, uma figura com a pele totalmente queimada me encarava através do vidro rachado. Os olhos eram buracos negros e a boca se escancarava num sorriso impossível, maior do que qualquer ser humano conseguiria fazer. "Meu Deus!" O homem gaguejou ao meu lado. "É ela de novo. Sempre me encontra." "Como assim?" perguntei. Mas quando pisquei, a figura tinha sumido. Voltamos rapidamente para o caminhão. O homem estava visivelmente abalado e começou a falar de forma atropelada sobre dívidas, ameaças e acidentes estranhos que vinham acontecendo com sua família há meses. "Primeiro foram as galinhas mortas no quintal", explicou com voz trêmula. "Depois, bonequinhos de cera com nossos nomes. E sempre, antes de algo ruim acontecer, eu vejo aquela coisa." De repente, todos os instrumentos do painel se apagaram. O motor começou a falhar e um cheiro forte de borracha queimada invadiu a cabine. Saí para verificar o motor e quase desmaiei. Ao abrir o capô, uma onda de frio glacial me atingiu. Todas as peças estavam cobertas de gelo, como se o caminhão tivesse passado horas num freezer. "Olha lá!" gritou a menina, apontando para fora. A figura carbonizada estava agora grudada no vidro da porta do passageiro, com as mãos em forma de garras, riscando o vidro embaçado.
Desenhou um círculo e 3 linhas, como uma marca sinistra. Meu coração disparou. Pulei na cabine, liguei o motor que milagrosamente funcionou de primeira e acelerei o máximo que pude. Pelo retrovisor, vi o carro incendiado explodir em chamas gigantescas que iluminaram toda a região. Rodamos alguns quilômetros em silêncio quando a câmara refrigerada começou a fazer um barulho ensurdecedor. Parecia que algo pesado batia nas paredes de metal por dentro. Encostei no acostamento e fui verificar. O cadeado estava no lugar, mas a temperatura da carga tinha disparado para 35 graus. "Tem alguém aí dentro?" gritei, batendo na porta. O barulho parou instantaneamente. Quando encostei a mão na chapa, estava fervendo. Ouvi passos atrás de mim e me virei. A criatura caminhava na minha direção saindo do mato, com movimentos descoordenados e a boca escancarada, emitindo um som grave, como vento passando por uma caverna. Disparei de volta para a cabine. O motor rugiu e saímos em alta velocidade. O painel começou a piscar códigos de erro enquanto um cheiro horrível de fruta podre tomava conta do ar-condicionado. "Ela está vindo atrás da gente", sussurrou o pai, olhando pelo retrovisor, e estava mesmo. A figura corria atrás do caminhão, flutuando alguns centímetros acima do asfalto, envolta em chamas que não iluminavam nada além dela mesma. Finalmente apareceu a placa do pedágio. Cheguei na cabine de cobrança gritando por socorro. O guarda saiu correndo quando viu o cadeado da câmara refrigerada vermelho vivo, quase derretendo. Mas no exato momento em que as viaturas da Guarda Nacional chegaram, tudo voltou ao normal. A carga estava perfeita, o cadeado frio, sem nenhum vestígio dos eventos sobrenaturais. Durante o interrogatório, o homem confessou suas dívidas e ameaças. Contou sobre os bonecos de cera, os animais mortos e os acidentes que precediam cada aparição da figura. Os policiais anotaram tudo, mas claramente não sabiam como lidar com aquela situação. Pela manhã, me informaram que haviam encontrado um carro completamente calcinado na estrada, mas sem nenhum corpo dentro. Disseram que não conseguiram localizar registros da família que eu havia transportado. Era como se nunca tivessem existido. Completei a viagem para Laredo sem mais problemas. O caminhão funcionava perfeitamente. A carga chegou em perfeito estado, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Hoje, 28 anos depois, ainda dirijo pelas mesmas estradas. Mas não sou mais o mesmo homem que preferia a solidão da cabine à companhia da família. Agora ligo para minha esposa a cada parada. Conto para meus filhos que os amo todas as noites antes de dormir. Aprendi que existem coisas piores do que bandidos ou acidentes. Existe o vazio da alma, quando percebemos que nem tudo neste mundo segue as regras que conhecemos. Às vezes, durante as madrugadas mais escuras, sinto aquele cheiro de fruta podre voltando devagar pela ventilação. Quando isso acontece, acelero mais, ligo o rádio no volume máximo e rezo para chegar logo ao próximo posto iluminado, porque sei que aquela criatura ainda está por aí, procurando por outras pessoas com dívidas pendentes, outros segredos mal resolvidos. E eu aprendi que a estrada não é apenas asfalto e sinalização. É também um lugar onde nossas culpas ganham forma e nos perseguem até conseguirmos fazer as pazes com elas. "25 anos dirigindo caminhão pelas estradas mexicanas me ensinaram que todo motorista tem suas superstições. Alguns não viajam na sexta-feira 13, outros carregam amuletos no painel. Muitos evitam certas rotas por causa de histórias que ouvem nos postos. Eu sempre ri dessas coisas. Me chamo Marco, tenho 42 anos. E até alguns anos atrás, acreditava que o único perigo real na estrada eram os bêbados, os bandidos e o cansaço. Nunca imaginei que existissem coisas piores, esperando pelos motoristas que se atrevem a sair do caminho conhecido. Naquela noite de março, estava transportando vigas de ferro de Guadalajara para Hermosillo.
Era um frete importante, com prazo apertado para entrega às 6 horas da manhã na zona industrial. Tudo corria normal até chegar numa curva antes do quilômetro 136, onde me deparei com uma cena de pesadelo. Um ônibus de passageiros capotado, ambulâncias, viaturas por todo lado e a estrada completamente fechada. Um agente federal veio até minha janela. "Vai demorar pelo menos 4 horas para liberar", disse, mastigando o chiclete. "Melhor você procurar outro caminho." "Não posso esperar tanto, oficial. Tenho prazo para cumprir." "Então volta uns quilômetros e pega a estrada velha que sobe a serra. Mas cuidado, é perigosa de noite. Não tive escolha." Voltei cerca de 15 quilômetros e encontrei a trilha de terra que subia o morro. Era estreita, cheia de buracos, mas eu já tinha passado por pior. O que me incomodou foi a sensação estranha que tomou conta de mim assim que entrei naquele caminho. O ar parecia mais pesado, o motor fazia ruídos diferentes e, mesmo sendo um cara experiente, senti um arrepio que não conseguia explicar. A trilha estava completamente abandonada, cercada por plantas secas e cactos. Apenas meus faróis iluminavam uns metros à frente. Nenhum sinal de vida, nenhuma luz ao longe, só escuridão e silêncio. Depois de uns 20 minutos rodando, vi algo se mexer no final da estrada. Primeiro pensei que fosse um animal, mas era grande demais e se movia de forma estranha. Caminhava em pé, como gente, só que muito devagar. Diminuí a velocidade e liguei o rádio para me distrair, mas o som começou a fazer chiado irritante. Foi então que o frio chegou. Não era frio normal, era aquele tipo que corta até os ossos de uma vez só. O suor na minha testa secou instantaneamente. Um raio iluminou toda a região por alguns segundos. Foi quando a vi pela primeira vez. Uma figura altíssima, toda preta, com braços e pernas finos demais, parada na beira da estrada como se estivesse me esperando. Não conseguia ver o rosto direito, mas sabia que estava olhando para mim. Segurei firme o volante e passei ao lado da coisa. Senti um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. A presença dela era tão forte que parecia grudar na minha pele. Continuei dirigindo devagar, torcendo para não ver aquilo de novo. Mas poucos minutos depois começaram os barulhos em cima do caminhão, passos pesados, como se alguém estivesse andando no teto da carroceria. Depois vieram as pancadas. Bum, 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 como se estivessem batendo na lataria com pedras. "Que diabos!" murmurei, tentando manter a calma. De repente, tive que frear bruscamente. A mesma criatura estava agora bem no meio da estrada, bloqueando minha passagem. Dessa vez, consegui ver melhor. Tinha mais de 2 metros de altura, pele cinza, corpo coberto por algo parecido com um pano velho e rasgado. No lugar do rosto, só havia um buraco redondo que fazia um som grave, como vento passando por um cano. Fiquei paralisado. Não conseguia ir para frente nem para trás. Meu pé apertava o freio com tanta força que a perna começou a tremer. "Meu Deus, me ajuda", comecei a rezar baixinho. "Pai nosso que estás no céu." Fechei os olhos e quando abri, a coisa tinha sumido. Acelerei sem olhar pelo retrovisor. Foi aí que o caminhão começou a balançar violentamente. Algo atacava a parte traseira com força, batendo sem parar. Eu ia a 50 quilômetros por hora numa subida difícil, mas as pancadas não paravam. Parecia que queriam destruir tudo. Quando finalmente cheguei na rodovia principal, tudo parou de uma vez. O ar voltou ao normal, os barulhos cessaram, como se nada tivesse acontecido. Dirigi direto para um posto perto de Guaymas. Saí do caminhão com as pernas bambas e fui logo verificar a carroceria. A parte traseira estava toda amassada, como se tivessem usado martelos pesados. Abri as portas de trás e quase desmaiei. As vigas de ferro estavam cobertas de ferrugem. Não todas, mas muitas delas. Era impossível. No dia anterior, eu mesmo tinha visto o material sendo carregado, novo e limpo. A ferrugem parecia fresca, como se algo tivesse corroído o metal durante a viagem. "Não pode ser", disse para mim mesmo. "Isso não é real."
Joguei água no rosto, tentei me acalmar. Foi quando a dor de barriga começou. Era uma dor profunda, constante. Depois veio a febre, tontura, vômito. Fiquei assim por 3 dias. Os médicos fizeram todos os exames, mas não acharam nada errado. Deve ser estresse, disse o doutor. Você trabalha demais. Foi meu amigo Raul, caminhoneiro há 30 anos, quem me deu a explicação que fazia sentido. Ele me visitou quando soube que eu estava doente. Marco, onde você passou naquela noite? Perguntou com cara séria. Contei tudo para ele. Raul ficou pálido. Meu amigo, você pisou em terra amaldiçoada. Aquela região é conhecida por coisas ruins. Bruxaria, espíritos, sei lá. Os antigos contrabandistas usavam aquela rota para descartar gente morta. Dizem que o lugar ficou marcado. Você está brincando, né? Marco, olha o estado que você tá. Isso não é coincidência. Foi Raul quem me levou até uma igreja no centro da cidade. Não sou religioso, mas estava disposto a tentar qualquer coisa. O padre, um senhor de uns 60 anos, me ouviu com atenção. Filho, já ouvi histórias parecidas, disse ele balançando a cabeça. Vou fazer uma oração especial por você. Ele jogou água benta em mim e me deu um chá de ervas para tomar. Em poucas horas, comecei a me sentir melhor. A febre baixou, a dor passou e aos poucos fui voltando ao normal. Mas algumas coisas não saíram de mim. Até hoje tenho pesadelos com aquela criatura. Acordo no meio da noite suando frio, com a sensação de que alguém está observando pela janela do meu quarto. Minha esposa diz que falo dormindo, sempre repetindo: não está mais lá, não está mais lá. A experiência mudou completamente minha forma de trabalhar. Agora, sempre pego as rotas principais, mesmo que seja mais longe. Nunca mais aceito atalhos desconhecidos. Não importa o quanto isso possa atrasar minhas entregas. Perdi alguns contratos por causa disso, mas prefiro ganhar menos do que arriscar passar por aquilo de novo. Aprendi que existem lugares neste mundo onde não devemos pisar, forças que não compreendemos e que é melhor deixar em paz. Antes, eu achava que conhecia todas as estradas do México. Agora sei que algumas delas pertencem a outras coisas e que nem todo caminho leva onde queremos ir. Quando encontro motoristas novos nos postos, sempre dou o mesmo conselho. Se alguém te disser para pegar um atalho numa região deserta, principalmente de noite, não vá. Não vale a pena economizar tempo se você pode perder muito mais do que isso. Alguns riem, outros prestam atenção. Mas eu cumpri minha parte, avisei. Porque depois de 25 anos na estrada, aprendi que a experiência mais valiosa não é saber onde ir, mas saber onde nunca colocar os pés. Todo caminhoneiro tem suas manias na estrada. Alguns não param em postos específicos. Outros sempre comem no mesmo restaurante. Muitos carregam santos no painel. Eu sempre achei essas coisas bobagem. Meu nome é Roberto Herrera. Tenho 46 anos. E há 28 anos rodo a México 15D, transportando de tudo um pouco entre Sinaloa, Nayarit e Jalisco. Para mim, só existiam 3 coisas certas na vida: combustível no tanque, documentos em dia e experiência suficiente para não me meter em enrascada. Mas uma noite de janeiro de 2019 mudou tudo isso e me ensinou que algumas coisas não têm explicação. Naquela semana estava fazendo fretes de peixe fresco. Tinha acabado de descarregar em Topolobampo e peguei um serviço de volta vazia para Tepic. Era um baú refrigerado branco, bem conservado, que eu mesmo lacrei com um cadeado comum. Liguei o motor às 11h30 da noite. O vento gelado do porto cortava a pele e coloquei uma música sertaneja baixinha para fazer companhia. Naquele horário, a estrada era só minha. Os faróis cortavam a escuridão e o painel aceso fazia sombras no vidro. Os primeiros 90 quilômetros foram normais. Curvas largas, pontes mal iluminadas, um ou outro posto militar vazio. Estava na reta antes de Juan José Rios, quando ouvi a primeira batida. Veio de trás.
Um som oco como se algo tivesse caído dentro do baú. Pensei que fosse algum pedaço de madeira solto, mas quando mudei de faixa, ouvi outro barulho mais forte. Depois veio algo que parecia passos lentos caminhando no teto. Olhei pelos espelhos. O baú parecia normal, sem nenhum amassado. Parei no acostamento, acendi os piscas e desci com a lanterna. O chão levantava poeira que ardia nos olhos. Conferi as portas, as dobradiças, os pneus, tudo no lugar. Abri o cadeado e levantei a porta. A luz amarela da lanterna mostrou o espaço vazio, só alumínio brilhando e os ganchos vazios pendurados no teto. Não tinha nada lá dentro. Respirei fundo vendo meu bafo formar vapor no ar frio. Fechei tudo e voltei para a cabine. Segui viagem, mas a paz durou pouco. No quilômetro 134 a batida voltou, só que agora com um barulho de coisa arranhando a parede por dentro. Desliguei a música para escutar melhor. Silêncio pesado tomou conta da cabine. Então ouvi 3 pancadas seguidas. Depois, um barulho de coisa sendo arrastada, indo de um lado para o outro, bem devagar. Senti as costas ficarem tensas. Acelerei os limpadores sem ter chuva, uma mania que tenho quando fico nervoso. As batidas voltaram e pelo espelho lateral vi algo impossível. A marca de uma mão na poeira do baú, meio metro acima do chassi. Não tinha poeira quando revisei, e ninguém conseguiria tocar lá de fora naquela altura. O estômago apertou. Diminuí a velocidade, achei uma saída de emergência e parei. Desci com o coração disparado. A marca da mão continuava lá, 5 dedos compridos, como se alguém tivesse pressionado de dentro para fora. O cadeado estava intacto. Senti um arrepio danado mesmo com a jaqueta grossa. Bati na porta com o punho 2 vezes. O som ecoou vazio, sem resposta. Desta vez, não tive coragem de abrir. Voltei correndo para a cabine e saí em disparada. O motor respondeu bem no começo, mas depois o caminhão começou a ficar pesado. Os indicadores mostravam tudo normal, mas o velocímetro caiu de 80 para 60 mesmo com o pé no fundo. Parecia que estava puxando uma carga pesada, mas o baú estava vazio. 20 quilômetros à frente vi a placa do posto Las Brisas, um lugar conhecido pelos motoristas. Entrei e parei embaixo da única luz acesa. Desliguei o motor. O silêncio virou um zumbido no ouvido. Fui direto para o restaurante, que fica no mesmo terreno do posto. Cheirava a café velho e gordura. 3 caminhoneiros jogavam dominó. Um deles, Pancho Silva, me conhecia de vista. "E aí, Roberto, tudo bem? Você tá com cara de quem viu assombração", disse Pancho rindo. "Preciso de um café bem forte e conversar com alguém", respondi ainda tremendo. "Senta aí, cara. Que foi que aconteceu?" Hesitei, mas acabei contando tudo. A marca da mão, as batidas, o peso estranho. Pancho parou de rir. "Esse baú aí, que cor que é?" perguntou sério. "Branco, por quê?" Pancho olhou em volta, se inclinou para frente e falou baixo. "Mano, esse baú tem história ruim. Há uns 2 anos pertencia a uma empresa fantasma que transportava gente ilegal do sul." "Como assim?" "O motorista abandonou o baú entre Mazatlán e a Serra quando soube que tinha blitz na frente. Mais de 60 pessoas ficaram trancadas lá dentro. A geladeira pifou e todos morreram de frio. Encontraram o baú 1 semana depois. Senti um frio na barriga. E depois, venderam em leilão, pintaram de novo e voltou a circular. Vários motoristas que pegaram esse baú pediram demissão. Todos falavam a mesma coisa. Barulho, peso extra, coisas estranhas. Você tá brincando, né? Roberto, olha tua cara no espelho. Isso é brincadeira. Pancho me aconselhou a dormir ali algumas horas e fazer a entrega só de manhã. Concordei. Me deitei na cama da cabine sem apagar as luzes. Tentei rezar, mesmo não sendo muito religioso. Às 2h15 da manhã, um barulho me acordou. A corrente do trava-rodas balançava sozinha. Depois, começaram as pancadas na parede traseira da cabine, bem onde o baú se encaixa. O caminhão inteiro balançou e as garrafas de água fizeram barulho.
Fiquei parado, olhos arregalados, ouvindo um murmúrio baixo e confuso. Eram vozes misturadas, palavras que não dava para entender, como se várias pessoas conversassem ao mesmo tempo. Não aguentei. Saí descalço só de jaqueta e corri para o restaurante. O rapaz do turno dormia no balcão, enquanto as lâmpadas fluorescentes faziam aquele zumbido. Fiquei tremendo perto da máquina de café até amanhecer. De manhã cedo, liguei para meu chefe em Tepic. Seu Joaquim, tô com problema mecânico aqui. Vou seguir devagar para não forçar. Tá bem, Roberto, mas não se atrasa muito não. Não expliquei mais nada. Voltei para o caminhão às 6h30. O cadeado estava no lugar, mas o metal em volta estava gelado, como se a própria porta estivesse soltando frio. Subi, liguei o motor e parti. O peso estranho sumiu assim que saí do posto, como se alguma coisa tivesse ficado por lá. O resto da viagem, uns 180 quilômetros, foi tranquilo, sem barulhos, sem marcas, sem pancadas. Mas, de vez em quando, uma rajada de ar gelado entrava na cabine, com cheiro de ferro velho e suor azedo. Cheguei ao depósito de Tepic depois do almoço. O encarregado me mostrou onde desengatar. Doca 3 ali, Roberto. Fiz a manobra. Quando o baú encaixou na plataforma, ouvi um rangido esquisito, como se muita gente tivesse suspirado ao mesmo tempo. Pus os calços, tirei as mangueiras de ar e desci. Na hora de soltar o suporte, vi uma coisa que me gelou, vapor saindo pela fresta das portas, como se dentro fosse um freezer. Ninguém tinha ligado a refrigeração desde Topolobampo. O supervisor se aproximou. Tá ligado aí? Não, chefe. Ele encostou a mão na porta e puxou rapidinho, surpreso com o frio. Decidi não abrir. Assinei os papéis em branco e vazei. Naquela noite, deixei o cavalo no pátio da empresa sem enganchar nada. Pedi minhas férias e fui para a casa dos meus pais em Culiacán. Fiquei semanas sem dormir direito. Qualquer buzina de caminhão na rua me fazia lembrar da marca na poeira, do peso fantasma, das vozes na madrugada. Nunca mais peguei aquele baú. Dizem que ainda roda por aí, passando de empresa em empresa. Nenhum motorista aguenta mais de 2 viagens, e nem padre consegue tirar os barulhos de dentro. Hoje, depois de tudo que vivi, não rio mais das histórias que os colegas contam nos postos. Aprendi que existem coisas neste mundo que a gente não entende e que é melhor deixar quieto. Quando estou rodando de noite e ouço o eco do baú vazio atrás de mim, sempre olho pelo retrovisor com medo de ver outra marca de mão. Porque descobri que alguns mortos não conseguem chegar ao seu destino final e ficam como passageiros invisíveis esperando alguém dar carona. E uma vez que você abre essa porta, nunca mais fecha completamente. A estrada ensina muita coisa, mas a lição mais importante que aprendi foi esta: nem toda carga que carregamos é visível e nem todo peso que sentimos está no manifesto. A amizade verdadeira é coisa rara na estrada. A gente conhece muito colega, troca ideia nos postos, mas amigo mesmo, desses que você confia de olho fechado, são poucos. Carlos Santos, que todo mundo chamava de Carlinhos, era um desses. Conheci ele há 15 anos num posto perto de Guadalajara, os dois quebrados na estrada, e desde então viramos parceiros de 1000 viagens. Meu nome é João Silva, tenho 43 anos e há 25 anos vivo grudado no volante do meu caminhão. Nunca imaginei que uma noite de junho de 2007 ia me ensinar que nem toda despedida acontece cara a cara. Naquele dia, estava saindo de Culiacán com abacates para Veracruz. Era uma corrida tranquila, dessas que a gente faz no automático. O tempo estava bom. O motor roncava certinho e o rádio chiava com as vozes dos colegas passando informação da estrada. Foi no meio dessas conversas que ouvi a voz do Carlinhos. Ele estava uns quilômetros na minha frente, descendo a serra com produtos químicos para uma fábrica de tinta. "E aí, João, como vai a coisa?" perguntou pelo rádio. "Aqui seguindo, brother."
E você? Como tá o netinho que vem vindo? Ah, cara, minha filha tá ansiosa demais. Deve nascer qualquer hora dessas. Conversamos sobre bobagem, preço do combustível, aquela velha promessa de parar com a vida de estrada antes que o corpo pedisse arrego. Carlinhos sempre dizia que ia abrir uma oficina na cidade, trabalhar só durante o dia, dormir todo o fim de semana na cama da esposa. O sol começou a se esconder atrás dos morros quando a transmissão do rádio ficou estranha. Deu um estalo seco, como se alguém tivesse derrubado o microfone. A voz do Carlinhos sumiu num chiado irritante. Pensei que ele tinha entrado numa área ruim de sinal. Continuei dirigindo, mas chamei o nome dele no rádio várias vezes. Nada. Esperei 1 minuto, 2. Na terceira tentativa consegui resposta, mas não era o que esperava. A estática deu lugar a um barulho esquisito, uma respiração pesada que parecia vir de longe. João, tô aqui, disse finalmente, mas a voz estava diferente, meio apagada. Não para não. Segue em frente. Carlinhos, tá tudo bem aí? Precisa de alguma coisa? A única resposta foi uma batida forte e um barulho de metal que me arrepiou todo. Depois, silêncio. Diminuí para 50 quilômetros por hora e fiquei de olho nos espelhos, esperando ver os faróis dele em alguma curva. A névoa tinha engrossado e um cheiro de mofo entrava pelo ar-condicionado. Alguns quilômetros à frente, encontrei uma operação na estrada. 2 viaturas da polícia e um caminhão de obras iluminavam um buraco no asfalto. Um policial acenou com a lanterna para eu ir devagar. Aconteceu alguma coisa, oficial? Perguntei pela janela. Acabamos de tirar um caminhão que capotou na curva ali na frente. O motorista morreu na hora, não estava usando cinto. Meu sangue gelou. Como era o caminhão? Azul, de uma empresa de tinta. Placas de Sinaloa. Era o caminhão do Carlinhos. Senti o mundo girar. Meio atordoado, segui até a próxima parada de descanso. Desliguei o motor e tentei ligar do celular, mas naquela região não pegava sinal nenhum. Lembrei do rádio. Liguei esperando que tudo fosse um engano. O aparelho fez aquele barulho de estática, depois um estalo. A voz do Carlinhos voltou bem baixinha. João, fala pra família que eu amo eles. Minha mão tremeu segurando o microfone. Carlinhos, Carlinhos, me responde. Só ouvi uma respiração estranha. Depois, silêncio total. Fiquei ali não sei quanto tempo, com a cabeça encostada no volante. Quando me toquei, a lua já estava alta. Resolvi voltar para Culiacán antes de enlouquecer de vez. Acendi os faróis e comecei a subir. A estrada, que horas antes parecia normal, agora estava assombrada. Via sombras paradas nas beiradas dos precipícios, piscando várias vezes porque tinha certeza de que eram árvores. Mas a cada trecho, aquelas formas pareciam gente parada, faróis quebrados, cruzes velhas fincadas nas pedras. No meio do caminho cheguei ao local do acidente. Os guinchos já tinham saído. Só sobravam manchas de óleo e pedaços de vidro brilhando no chão. Parei, apaguei as luzes e desci com a lanterna. O vento soprava quente vindo do fundo do buraco. Na lateral da pista, achei uma trilha pequena. Lá embaixo, meio escondido nos matos, estava o caminhão do Carlinhos, todo amassado e deitado de lado. Não fazia sentido. Se a polícia tinha retirado o caminhão, como ele estava ali? Mas as placas eram as mesmas. Me aproximei devagar, com a lanterna tremendo na mão. A cabine tinha o vidro da frente estilhaçado e a porta pendurada. Por dentro, o banco estava vazio. Não havia sangue. Apontei a luz para o painel e vi o microfone do rádio no lugar, com o fio inteiro. Quando encostei nele, senti um frio terrível. O rádio se ligou sozinho e começou a fazer um barulho que foi ficando mais claro. João, acabou o tempo, irmão. Cuida da sua família. Saltei para trás assustado. A lanterna caiu e a luz dançou entre os destroços. Quando peguei de volta, o feixe bateu numa coisa que balançava no espelho.
uma medalhinha de São Cristóvão que eu tinha dado para o Carlinhos anos atrás, toda preta e molhada. Senti a garganta apertar. Subi no estribo para pegar a medalhinha, pensando em levá-la para a esposa dele. No momento que toquei, o rádio fez um barulho agudo e as luzes de dentro começaram a piscar, mesmo sem bateria. O motor parado fez um ruído como se alguém estivesse tentando ligar. Fiz o que qualquer pessoa sensata não faria. Pulei no chão e corri. Minhas botas batiam no asfalto, enquanto o rádio lá dentro continuava falando com vozes misturadas, nomes cortados, gritos que se misturavam com o vento. Entrei no meu caminhão e saí dali voando. Desci até uma parada com telefone público e liguei para a casa do Carlinhos. A filha dele atendeu chorando. João, a polícia acabou de sair daqui. Meu pai morreu às 7h06 da tarde. Era exatamente o horário da primeira interferência no rádio. Filha, eu sinto muito. Seu pai me pediu para falar que ele ama vocês. Como assim, João? Ele está morto. Não consegui explicar. Só chorei junto com ela. Voltei para casa arrasado. Durante o caminho, toda vez que passava por outros caminhões, o rádio voltava a fazer estática e eu ouvia pedaços de conversas antigas, piadas que trocávamos, combinações de encontros, promessas de tomar uma cerveja juntos. O pior foi quando ouvi minha própria voz, dizendo coisas que eu tinha certeza de nunca ter falado. Cheguei em Culiacán de manhã cedo, deixei o caminhão na rua e subi para casa. Minha esposa me encontrou chorando na cozinha. João, que foi que aconteceu? O Carlinhos morreu, amor. Ele morreu e eu conversei com ele. Como assim conversei? Contei tudo nos mínimos detalhes. Ela me abraçou e disse que eu estava em choque, que minha mente estava confusa pela dor. No velório, 2 dias depois, os peritos falaram detalhes que me arrepiaram. O impacto jogou o Carlinhos a 20 metros de distância. Mesmo assim, o rádio estava funcionando quando acharam o caminhão, com a chave ainda ligada. Coisa estranha, comentou um dos bombeiros. A bateria estava destruída, mas o rádio estava ligado. Entreguei para a dona Maria, esposa do Carlinhos, a medalhinha preta. Ela segurou, beijou e disse: cheira a alecrim e óleo queimado. É o cheiro que fica quando alguém não conseguiu se despedir direito. Voltei a trabalhar porque não sabia fazer outra coisa. Mas toda vez que ligo o rádio e ouço estática, aperto o volante até os dedos ficarem dormentes. Fico esperando, com medo e esperança ao mesmo tempo, que a voz do Carlinhos apareça para me dar algum recado. Quando isso acontece, as luzes do painel ficam mais fracas por um segundo. Tempo suficiente para me lembrar que na estrada a morte às vezes viaja como passageiro, fingindo ser amigo, segurando o microfone com uma mensagem que nenhum vivo deveria escutar. Hoje conto esta história porque a lembrança não me deixa em paz. Talvez algum outro motorista que leia vai entender que a estrada guarda coisas que a gente não consegue explicar. Se uma noite você escutar seu nome saindo de um rádio que achava desligado, não tente responder. Acelere e segue em frente, porque aprendi que alguns amigos nunca vão embora completamente. Eles ficam nas ondas do rádio, nas curvas perigosas, nos momentos em que a gente mais precisa lembrar que não está sozinho. O Carlinhos me ensinou que a amizade verdadeira não termina com a morte. Ela só muda de frequência. Tem coisa na estrada que você aprende só depois de muito tempo no volante. Meu nome é Paulo Mendes, tenho 38 anos e desde os 22 vivo grudado neste caminhão. Já rodei o México inteiro, de norte a sul, leste a oeste, e pensei que conhecia todos os truques que a estrada pode pregar. Sempre fui daqueles motoristas práticos, tanque cheio, documentos em dia, rota planejada. Nunca dei bola para a história de assombração que os colegas contam nos postos. Até a noite de março de 2013, quando descobri que nem tudo que existe está nos mapas. Naquele fim de semana, peguei um frete de Torreón para Saltillo, levando vergalhões pesados.
Era serviço de rotina, dessas viagens que você faz no automático. Saí no final da tarde contando chegar de madrugada para descarregar logo cedo. O tempo estava bom, motor funcionando redondo, tudo certinho, mas desde que peguei a estrada, senti algo diferente. O ar parecia mais pesado, sabe? Como quando vai chover, só que o céu estava limpo. Liguei o rádio para quebrar o clima, mas nem a música tirava aquela sensação estranha do peito. Depois das 10 horas, a pista ficou bem vazia. Normal para aquele horário, mas me chamou a atenção não ter nenhuma blitz, nem uma placa nova, nada. Só eu, a estrada e os morros escuros dos dois lados. Foi quando notei que o ponteiro da gasolina estava baixando rápido demais. Tinha saído com o tanque quase cheio, calculado certinho, mas já marcava menos de um quarto. Pensei que fosse problema no marcador, mas não quis bobear. Droga, não pode ser, murmurei olhando o painel. Justo quando pensei em parar em qualquer lugar, vi uma placa do lado direito. Posto 4 quilômetros. Achei estranho porque não lembrava de posto naquele pedaço. E eu fazia aquela linha sempre. A placa era velha, meio enferrujada, balançando no vento. Uns quilômetros à frente achei a entrada. Uma estradinha de terra com uma placa pequena escrito combustível. Entrei no desvio pensando que pelo menos daria para ver se tinha alguém. O caminho era cheio de buraco e pedra. Quando cheguei, vi um posto velho com 2 bombas antigas, uma lojinha de zinco do lado e um poste de luz que piscava fraco. Não tinha ninguém. Nenhum carro, nenhuma luz acesa, silêncio total. Daqueles silêncios que fazem barulho no ouvido. Desci e fui até a loja. A porta estava trancada com um cadeado velho. No vidro tinha um papel escrito à mão. Volto já. Ô de casa, gritei. Nada. Fiquei esperando encostado no caminhão. Uns 5 minutos depois, ouvi um barulho estranho vindo dos fundos, onde ficavam os banheiros. Era como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada no chão. Fui ver o que era. A luz era pouca, mal dava para enxergar. Quando cheguei perto do banheiro, senti um frio que veio do nada. Não era frio de noite, era um frio molhado que subia do chão. A porta estava entreaberta. Empurrei com cuidado. Lá dentro estava escuro, só com a lua entrando por uma janelinha. O espelho estava cheio de marcas de mão, mas eram estranhas, com dedos compridos demais. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Passos arrastados, como se alguém andasse descalço no cascalho. Me virei rapidinho, mas não tinha ninguém. Que diabos! Falei baixinho, com o coração disparado. Saí correndo para o caminhão. Quando subi, a chave não funcionou. Tentei 2, 3 vezes. Nada. As luzes do painel piscavam fracas. A bateria que eu tinha trocado semana passada parecia morta. Olhei pelo espelho, só escuridão. Mas quando olhei para frente, gelei. Tinha uma figura parada do lado de uma bomba. Era alta, escura, com braços compridos demais. Não se mexia, não respirava. Parecia uma sombra em pé. Tentei ligar mais uma vez. Na 4ª tentativa, o motor pegou. Valha-me Deus! Sussurrei pisando fundo. Saí dali voando, o caminhão pulando na estrada de terra. Não olhei para trás nem por um segundo. Voltei para a pista e dirigi direto até um restaurante rodoviário conhecido, uns 60 quilômetros adiante. Eram 2h30 da manhã. Estacionei e entrei tremendo ainda. Tinha alguns motoristas tomando café. Sentei num canto e pedi um bem forte. Devia estar com cara feia porque logo um homem mais velho se aproximou. Tá tudo bem, rapaz? Parece que viu fantasma. Era um motorista aposentado de bigode grosso e voz rouca que conhecia de vista. Hesitei, mas acabei contando tudo. O homem me ouviu calado. Quando falei onde era o posto, ele fez uma cara séria. Paulo, meu filho, esse posto fechou há uns 15 anos. Aconteceu uma coisa feia lá. Como assim? O dono sumiu. Acharam só o caminhão dele com as portas abertas. Dizem que ele saiu correndo descalço, gritando que tinha alguma coisa perseguindo ele. Nunca mais ninguém viu. Senti um frio na barriga. Mas eu vi o posto. Estava lá. Muita gente conta a mesma coisa.
que o posto aparece para quem está precisando de combustível. Mas você não devia ter visto, não. Por quê? Porque quem vê é porque foi escolhido. Ninguém mais na mesa falou nada. Terminei meu café em silêncio. Nunca contei essa história para ninguém, nem para minha esposa. Continuei fazendo aquela rota, mas nunca mais vi o desvio. Hoje sempre viajo com combustível extra, marco todos os postos certos no GPS, não deixo nada para o acaso. A experiência me mudou. Antes, eu era daqueles que riam das histórias dos colegas. Hoje, escuto com respeito. Aprendi que a estrada tem seus mistérios e que nem tudo que acontece com a gente tem explicação. Se um dia você estiver viajando e aparecer uma placa velha oferecendo combustível onde não deveria ter nada, meu conselho é: acelera e não para, porque tem lugar que existe só para quem precisa encontrar, e nem sempre isso é coisa boa. Desde aquela noite durmo com uma luz acesa no quarto. Minha mulher acha esquisito, mas não reclama. Ela sabe que alguma coisa me marcou naquela estrada, mesmo eu nunca tendo contado o quê. Algumas coisas a gente carrega sozinho, e eu aprendi que o silêncio às vezes protege mais que as palavras. O posto pode não estar mais lá para mim, mas tenho certeza de que continua esperando outros motoristas que precisam de combustível na hora errada, no lugar errado, e espero nunca mais ser um deles. Existem experiências que dividem nossa vida em duas partes, o antes e o depois. Para mim, essa linha foi traçada numa noite de outono que mudou para sempre minha forma de ver o mundo. Sou Eduardo, motorista de carreta há mais de 20 anos, e o que vou contar aconteceu numa estrada secundária do México, num lugar onde a realidade parece mais fina que o normal. Aquela tarde estava terminando quando decidi pegar um atalho pela serra. Era uma via quase abandonada, pouco conhecida pelos outros caminhoneiros, mas que me permitia economizar tempo e combustível. O caminho serpenteava por uma região isolada, cheia de histórias antigas que os moradores locais contavam em sussurros. O asfalto se estendia diante de mim, envolvido por uma névoa densa que transformava a paisagem numa pintura fantasmagórica. Os faróis do meu caminhão conseguiam iluminar apenas alguns metros à frente, criando um túnel de luz que se perdia rapidamente nas trevas. O silêncio era quase físico, quebrado apenas pelo ronco constante do motor e pelos estalos misteriosos que vinham da pista velha. Aquela solidão que sempre me trouxe paz durante viagens diurnas, naquelas circunstâncias se tornava opressiva, como se cada sombra escondesse algo, aguardando o momento certo para se revelar. Dirigia devagar, todos os sentidos em alerta, quando uma sensação estranha começou a me incomodar. Não era apenas o cansaço acumulado de horas ao volante, mas sim a impressão crescente de que olhos invisíveis me observavam de algum ponto perdido na penumbra. Era uma intuição primitiva, daquelas que nossos ancestrais desenvolveram para sobreviver em tempos mais perigosos. Foi numa virada acentuada da estrada que vi pela primeira vez uma figura humana parada na beira do asfalto, imóvel como uma estátua. Minha primeira reação foi pensar que fosse um animal, ou apenas um truque da névoa. Mas à medida que me aproximava, ficou claro que se tratava de um homem. Ele vestia roupas simples e escuras, sem nenhuma proteção contra o frio que cortava a noite. Sua postura era rígida, antinatural, como se tivesse sido congelado no tempo. Tentei racionalizar a situação. Talvez fosse apenas um viajante perdido esperando ajuda, ou alguém com problemas no veículo. Mas algo na sua completa imobilidade me perturbava profundamente. Decidi não parar. O instinto me dizia para continuar dirigindo, e foi o que fiz, mesmo sabendo que aquela imagem ficaria gravada na minha memória. Nos quilômetros seguintes, cada volta da estrada me fazia olhar ansiosamente para as laterais,
esperando ou temendo ver novamente aquela silhueta perturbadora. A inquietação crescia em ondas, até que numa nova dobra do caminho, onde o asfalto desaparecia completamente na bruma, ele voltou a aparecer, exatamente na mesma posição, como se nunca tivesse saído dali ou como se o tempo tivesse dado uma volta completa sobre si mesmo. Meu coração disparou violentamente e o ar dentro da cabine se tornou denso, carregado de uma tensão que parecia viva. O receio inicial havia se transformado numa angústia palpável que tomava conta de cada fibra do meu ser. Comecei a questionar minha própria sanidade, me perguntando se aquilo era real ou apenas um produto da minha mente exausta. Forcei-me a manter o foco na estrada e no som familiar do motor, mas a sensação de estar sendo seguido grudava em mim como uma segunda pele. Cada quilômetro se tornava um teste de resistência mental. A presença aparecia e desaparecia na bruma como um eco persistente de algo que desafiava todas as leis naturais. Ocasionalmente, ao verificar os espelhos retrovisores, tinha a certeza de ver um vulto se movendo nas trevas atrás do meu veículo. Mas quando me virava para confirmar, encontrava apenas o vazio. Era como se aquela entidade se divertisse com minha necessidade desesperada de compreender o que estava acontecendo, me deixando suspenso numa zona indefinida entre a realidade e o impossível. Após o que pareceu uma eternidade de tensão crescente, avistei um pequeno posto de combustível que emergia da névoa como um farol de normalidade. O lugar estava visivelmente abandonado pelo progresso, com sua estrutura envelhecida e ar de esquecimento. Mas oferecia um refúgio temporário daquela jornada através do inexplicável. Estacionei e entrei, buscando desesperadamente algo que me conectasse novamente com o mundo conhecido. O funcionário era um senhor de idade avançada, com olhos que pareciam ter visto mais do que deviam. Nem precisamos conversar. Sua expressão dizia tudo sobre outras noites similares, outros viajantes que haviam passado por ali carregando o peso de encontros que desafiavam a lógica. Enquanto bebia um café quente, tentando me aquecer por dentro e por fora, repassei mentalmente cada detalhe. A forma como a figura permanecia completamente estática, a impossibilidade de distinguir traços faciais e aquela atmosfera pesada de presságio que parecia permear toda a região. Não conseguia me livrar da sensação de ter recebido algum tipo de aviso sobre forças que operavam além da compreensão humana. Quando voltei ao caminhão, percebi que algo fundamental havia mudado. A bruma estava mais densa, transformando a estrada num verdadeiro labirinto de incertezas. A cada movimento do veículo, minha ansiedade se intensificava, como se estivesse me aproximando de um momento decisivo. Foi numa das voltas mais estreitas que a confirmação dos meus piores receios se materializou. A figura estava agora posicionada bem no centro da pista. Meu pé encontrou o freio instintivamente, e por alguns segundos eternos o tempo pareceu cristalizar ao meu redor. A silhueta se destacava claramente contra a luz dos faróis, mas por mais que tentasse focar em seus traços, só conseguia perceber uma frieza abissal, como se estivesse diante de algo que conhecia perfeitamente meu destino antes mesmo de mim. O impacto psicológico foi avassalador. Naqueles momentos suspensos, minha mente oscilava violentamente entre a negação total e um pavor ancestral que parecia brotar das profundezas da minha alma. Consegui retomar o controle do veículo e contornar a aparição, mas sabia que algo irreversível havia acontecido dentro de mim. Desde então, aquela estrada se transformou no cenário de um pesadelo recorrente. Sempre que preciso atravessar essa rota, sinto um calafrio percorrer minha espinha e minha mente se enche de recordações que se recusam a desvanecer. A experiência me moldou num motorista completamente diferente, sempre cauteloso, sempre alerta para possibilidades que a maioria das pessoas jamais consideraria.
Raramente falo sobre o que aconteceu. Sei que muitos atribuiriam tudo a alucinações causadas pelo esgotamento físico e mental. Mas há momentos, geralmente durante a madrugada, em que fecho os olhos e posso sentir novamente aquela presença gelada que, sem pronunciar uma única palavra, me transmitiu conhecimentos sobre aspectos sombrios da existência que preferiria não ter descoberto. Por mais que tente encontrar explicações racionais, o inexplicável sempre prevalece, me lembrando constantemente de que compartilhamos este mundo com forças que transcendem nossa capacidade de compreensão. Cada viagem se tornou uma jornada através de território contestado, onde a fronteira entre o conhecido e o impossível permanece perigosamente instável. A entidade, porque não consigo mais chamá-la simplesmente de figura, se tornou uma companhia constante nas minhas reflexões noturnas. Mesmo quando estou longe daquela estrada específica, sua presença ecoa na minha consciência como um lembrete de que existem verdades sobre nossa realidade que talvez seja melhor deixar enterradas na penumbra de onde vieram. Hoje, enquanto dirijo pelas rodovias familiares do meu trabalho diário, carrego comigo a certeza de que aquele encontro me transformou em algo diferente do que era antes. Não importa quantas explicações lógicas eu tente construir, sempre resta uma parte de mim que sabe com absoluta convicção que naquela noite de outono cruzei uma linha invisível e trouxe de volta algo que jamais deveria ter sido perturbado. Ainda me lembro da cara de espanto dos outros caminhoneiros quando contei minha história naquele posto perdido da Baixa Califórnia. Era uma madrugada de 2005 e eu precisava falar com alguém sobre o que tinha acabado de acontecer. Meu nome é Ricardo e naqueles dias eu vivia nas rodovias, transportando cargas pelo México inteiro. Tinha visto muita coisa estranha ao longo dos anos, mas nada que chegasse perto do que presenciei na rota entre Mexicali e Tijuana. O velho caminhoneiro de barba grisalha me olhou nos olhos e disse que eu não era o primeiro, que outros motoristas já tinham relatado encontros similares naquela via maldita. Mas deixa eu contar desde o começo, porque essa história precisa ser contada direito. Tudo começou quando saí de Mexicali, no final daquela tarde. O sol estava descendo devagar atrás dos morros, pintando toda a paisagem seca de vermelho. Era uma região que eu conhecia bem, cheia de areia e plantas ressecadas que pareciam esqueletos espalhados pela vastidão. O calor ainda era intenso, mas depois de tantos anos dirigindo por ali, meu corpo já estava acostumado. O que me chamou a atenção logo de cara foi o silêncio absoluto. Não havia outros veículos na pista, nem som algum além do ronco do meu motor e do vento sussurrando entre os arbustos. Quando a noite chegou de vez, acendi os faróis e tentei sintonizar alguma rádio para me fazer companhia, mas só consegui captar ruído estático. O céu estava negro total, sem lua nem estrelas visíveis. Parecia que toda a luz do mundo tinha sido sugada para outro lugar. Continuei dirigindo por horas naquele breu pesado, com a imensidão árida se estendendo até onde minha vista alcançava. Era fácil se perder nos próprios pensamentos num lugar assim. Meus olhos começaram a pesar depois de tanto tempo ao volante. Justo quando pensei em parar para descansar, foi que avistei a figura. Um homem caminhando sozinho na beirada da rodovia. Parecia perdido, sem direção. Não carregava bagagem nenhuma. Apenas sua silhueta magra, vestida com roupas que pareciam velhas e sujas. Alguma coisa nele me deixou inquieto imediatamente, mas meu instinto de ajudar falou mais alto. Diminuí a velocidade e me aproximei, acendendo os faróis altos para enxergar melhor. Um arrepio estranho percorreu minha espinha. Parei na lateral da via e abaixei o vidro, esperando ouvir sua voz. Qualquer palavra que confirmasse que aquela pessoa estava realmente ali. Mas ele permaneceu mudo.
Apenas ficou parado, com o olhar voltado para o chão. O jeito dele me deixou com receio, mas não podia simplesmente abandonar alguém no meio do nada. "Precisa de ajuda!" gritei, minha voz cortando o silêncio da madrugada. O homem ergueu a cabeça bem devagar. Foi nesse momento que vi seu rosto. Estava completamente desfigurado. A pele parecia derretida em vários pontos, como se tivesse sofrido queimaduras terríveis. Um dos olhos estava fechado, coberto por uma crosta escura e repugnante, enquanto o outro brilhava com uma intensidade sobrenatural. Era um olhar que ficou marcado na minha memória para sempre. Quis dar ré e sair correndo dali, mas minhas mãos estavam coladas no volante. O pavor me paralisou completamente. Quando pisquei, ele simplesmente desapareceu. O terror que senti naquele instante não tem comparação com nada que já vivi. Fiquei ali tremendo, tentando processar o que tinha acontecido. Ele estava ali, eu vi perfeitamente, mas agora não havia mais nada. A via estava vazia, a região silenciosa. Sem hesitar, fechei o vidro e acelerei fundo. O caminhão rugiu enquanto eu me afastava rapidamente daquele local, mas a sensação de estar sendo seguido não me abandonou. Conferi o retrovisor várias vezes, esperando ver a figura aparecer novamente, mas só encontrava trevas. O rádio, que antes só produzia chiado, começou a emitir sons bizarros, como se tentasse captar transmissões de outro mundo. As vozes que saíam dele não eram humanas, eram sussurros e murmúrios numa língua irreconhecível que encheram a cabine com uma energia maligna. Tentei desligar o aparelho, mas os sons persistiram. Me peguei falando sozinho em voz alta, tentando me convencer de que tudo era fruto do cansaço e da minha imaginação, mas não conseguia esquecer o que tinha presenciado. A sensação de que alguma entidade estava comigo no veículo se intensificava a cada quilômetro. O ar ficava mais pesado, como se a própria terra conspirasse contra mim. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente avistei as luzes de um posto ao longe. Era como um pequeno pedaço de civilização perdido naquela imensidão hostil. Dirigi até lá sem pensar duas vezes e estacionei. Saí rapidamente, sentindo o suor frio escorrendo pelas costas, e entrei na loja de conveniência. A luz fluorescente piscando e o barulho do ventilador me trouxeram um pouco de normalidade de volta. Mas aquela sensação de estar sendo observado continuava grudada em mim. A atendente me olhou preocupada quando me aproximei do balcão. Provavelmente eu estava com uma aparência terrível, pálido e de olhos arregalados. Não liguei para isso. Só queria me afastar daquela rota amaldiçoada e da aparição que me havia aterrorizado. Comprei café e cigarros, mesmo não fumando há anos. Era uma daquelas noites em que qualquer coisa serve para acalmar os nervos. Enquanto tomava um gole do líquido amargo, me dirigi a uma mesa onde alguns caminhoneiros conversavam. Perguntei se tinham visto algo incomum na rodovia, algum acidente ou pessoa caminhando sozinha, mas todos negaram. Um homem mais velho, de barba grisalha, me estudou atentamente e me convidou para sentar. "Você não é o primeiro que relata esse tipo de encontro nessa rota", disse em voz baixa, como se temesse ser ouvido. "Durante anos, escutei relatos de outros motoristas como você. Sempre a mesma descrição. Um homem solitário, com o rosto queimado ou deformado. Alguns acreditam ser uma alma perdida, outros pensam que é o espírito de um condutor que morreu num acidente há décadas. Tentei recordar se já havia ouvido histórias parecidas, mas minha mente estava confusa demais pelo terror vivido. Mesmo com todos esses relatos, algo dentro de mim se recusava a aceitar que tudo não passava de lenda urbana. Eu tinha visto aquela criatura, tinha sentido sua presença, e nenhuma explicação mudaria essa realidade. Terminei o café e retornei ao caminhão, lutando para recuperar o controle emocional.
Precisava chegar a Tijuana, fazer a entrega e deixar para trás esse trecho sombrio da rota. Mas quando me acomodei novamente no assento do motorista, uma sensação de vazio tomou conta de mim. Sabia que aquilo estava longe de terminar. Aquela entidade, seja lá o que fosse, não me libertaria assim facilmente. Liguei o motor e retomei a jornada, com a mente dividida entre a razão e o pavor. A cada quilômetro percorrido, sentia as trevas me envolvendo mais, como se a própria via me sugasse para seu interior. A vastidão árida, que antes representava uma paisagem familiar e até relaxante, se transformou num labirinto de sombras e vultos que se moviam na distância. Captava movimentos pelo canto do olho, mas quando virava a cabeça, não encontrava nada. Finalmente, quando o amanhecer se aproximava, cheguei aos arredores de Tijuana. As primeiras luzes urbanas me proporcionaram um alívio imenso. Estacionei no local de entrega e desci, sentindo que minhas pernas mal me sustentavam. Após assinar a documentação necessária, procurei um motel próximo e me tranquei num quarto simples, fechando bem as cortinas. Naquela noite, mantive todas as luzes acesas. Desde então, sempre que preciso atravessar esse trecho específico, sinto sua presença nas proximidades. Nunca mais o vi diretamente, mas sei que permanece lá, aguardando, observando os viajantes incautos que ousam cruzar seu território. O que presenciei naquela madrugada não foi um fantasma comum, mas algo muito mais antigo e sinistro, algo que pertence à essência da própria terra. Muitos anos se passaram e continuo percorrendo as rodovias do país, mas aquela experiência me transformou profundamente. Às vezes, durante as madrugadas mais solitárias, quando a vastidão me cerca e o silêncio domina tudo, escuto novamente aqueles sussurros sobrenaturais no rádio e revejo o rosto daquela criatura. Me questiono quantos outros motoristas tiveram encontros similares, quantos outros sentiram esse pavor inexplicável que congela a alma. Hoje, quando olho para o horizonte infinito do deserto, não vejo mais apenas uma paisagem natural. Vejo um lugar onde as fronteiras entre nosso mundo e algo muito mais sombrio se tornaram perigosamente finas, onde cada curva da rodovia pode revelar presenças que desafiam nossa compreensão da realidade, e onde o silêncio da noite esconde segredos que talvez fosse melhor nunca descobrir.